terreiro. Isso é muito importante para nós que trabalhamos e viemos todos de matriz africana, né? Quem não está vindo de matriz africana, o pessoal se interessa bastante também. Boa noite. Paulinho, para mim é uma honra ter o senhor aqui, é verdade. Ai, obrigado. Vamos lá. O pai Paulinho estava sem o microfone, estava baixo, mas desculpa, hoje é estreia, a gente tem esse direito. Não, tranquilo. Desculpa, pai Paulinho, vamos lá, vamos lá. Tranquilamente, isso é importante. Ninguém nasce sabendo e a gente vai construindo e vai aprendendo. Sim. Não, quero que saudar o jornal, TV e Rádio Destaque por essa iniciativa de nos dar vez e voz. Tanto precisamos, tantos discriminados somos, todo o nosso povo, né? E também te saudar, Sani, também por estar à frente desse projeto. Quero dizer que estamos à disposição no que tiver no nosso alcance para ser parceiro nessa iniciativa. E dizer que é uma alegria, sim, também, uma honra muito grande estar aqui enquanto cidadão, enquanto religioso de matriz africana, sacerdote, babalorixá, e também o primeiro parlamentar eleito com o nome do orixá no estado do Rio Grande do Sul, e agora reeleito na cidade de Canoas como o terceiro mais votado da cidade, por pouco não foi o primeiro. Isso não me sobe a cabeça, nunca me subiu, mas me dá cada vez mais a convicção de que a minha responsabilidade ela é grande, ela é relevante, para defender as nossas causas, nossas bandeiras, da luta de todos os tipos de preconceito, né? Tendo em vista que hoje é o dia 28 de junho, Dia Internacional de Orgulho LGBT, uma bandeira que eu tenho muito orgulho de erguer também, de ser a bandeira do axé e a bandeira do arco-íris, está enrolado nela para defender a luta contra todo crime de ódio e todo tipo de discriminação. Eu vi que o senhor está engajado em várias mobilizações, até em função do orgulho LGBT, e também li alguma coisa sobre, procurei, pesquisei alguma coisa sobre o senhor. A gente conhece o senhor, sua vida pública é aberta, né, Paulinho? E o senhor viu já o senhor em vários eventos, aqui em Esteio mesmo, muitos eventos, o senhor foi convidado já. E eu também vejo a sua humildade, mesmo todo mundo lhe conhecendo assim, no grande meio, isso me chamou muita atenção. Por isso que eu pedi para o Jauri, se tu conseguir, Jauri, eu queria o pai Paulinho, não conheço ele pessoalmente, mas eu queria, porque eu vejo a humildade dele e a reciprocidade dele em vir até a gente, assim, ele não é estrelão, desculpa, pai Paulinho, mas é assim que eu lhe vejo, assim, com toda essa humildade que o senhor tem. E não é confete, né, porque a gente já faz live há tempo, assim, o pessoal sabe que a gente sou meio filho de enxapado que do outro, mas é muito bom ter o senhor aqui. Eu vi também que o senhor está trabalhando bastante em função do mercado público. Sim. O que está acontecendo lá? Não, nós somos chamados pelo Fórum de Matriz Africana, através da Iavera Soares, através do pai Paulinho de Choroquê, que faz um evento tradicional lá há mais de uma década, a mãe Norinha do Oxalá do Cedrab, e outras lideranças, porque começou a ter vários comentários no sentido de que a prefeitura, a nova gestão lá do governo atual, Marquesan, dizendo que tinha que mudar a administração, a gestão do mercado público, e que haveria possibilidade de fazer terceirização, parceria público-privada, uma nova forma, ou até privatização do mercado público. Isso nos preocupou muito, porque a lógica da privatização do mercado público, ela sempre tem a lógica do comercial acima de tudo. O mercado público é um bem material, é um patrimônio material e imaterial dos gaúchos e das gaúchas. Sim. E nós, religiosos de matriz africana, não precisa nem eu explicar a importância que o mercado público tem. Tem o Bará assentado, né? Os mais antigos em área pública e natural do nosso estado. Tem uma ancestralidade. Todos os passeios de rituais de axé que nós fizemos, de complemento, de confirmação de rituais, de aprontamentos
e retiros dos axés que nós fizemos, se confirma com um passeio no mercado, né? E muitas vezes, apesar de ser um lugar democrático, ainda sofremos algum tipo de zombamento, olhar, comentário, algum tipo de intolerância. Muito. Mas ainda assim é o nosso espaço democrático. E aí, dependendo de quem vai ser o novo gestor, administrador, através de parceria público-privada, ou de privatização, ou de terceirização, e nos preocupa se essa pessoa tem comprometimento, tem sensibilidade, essa pessoa, jurídica ou física, essa nova administração, e não chamavam os movimentos para discutir isso. Sim. Então, esses movimentos, os quais eu citei antes, e essas lideranças, me convidaram para estar à frente, tendo em vista que sou um parlamentar, apesar de ser de Canoas. Sim. Tenho compromisso, não só com Canoas, mas com o povo do Axé. Hoje sou chamado em dezenas de municípios, já passei por mais de 42, chegamos a 42 municípios, que nos chamam, assim como o Esteio nos chamou hoje, para passar nosso exemplo de Canoas e para passar também um pouco do nosso trabalho e discutir essas questões. Então nós fomos lá e o vice-prefeito, Gustavo Paim, que estava prefeito em exercício, realmente eu percebi nele uma não preocupação em discutir com os movimentos, com os permissionados, com as pessoas que têm lá, que vendem as bancas. Ele disse que a gestão e a administração está ruim, que precisa melhorar. Tudo bem, a gente concorda que tudo tem que ser melhorado. Mas não tinha uma disposição deles em chamar os movimentos e os religiosos para discutir. Então, quando o movimento não é chamado, o movimento tem que se organizar e se pautar. E foi isso que foi feito. Nós fizemos um abraço simbólico no dia 13 de junho, no sincretismo em Santo Antônio, né? E foram mais de 1000 pessoas lá, entre religiosos, simpatizantes, que se manifestaram contra esse tipo de diálogo, assim, contra esse tipo de construção sem dialogar, né? Então, mas avançou. Pelo menos temos um compromisso lá da nova administração que vão chamar a gente para o diálogo. Espero que chamem no momento em que tiver algum encaminhamento, alguma proposta, para a gente discutir e decidir junto, né? É isso que nós queremos, a garantia de direitos. Porque diz assim, mas é ilegal sofrer preconceito. Bom, no artigo 5º, inciso 6º, garante o livre culto na Constituição Federal. Mas na Constituição Federal também diz que todo mundo tem direito à saúde, educação, segurança, habitação de qualidade, e na prática não acontece. Verdade. Se nós tivéssemos respeito ao livre culto, nós não éramos xingados, humilhados e às vezes até agredidos quando fosse acender uma vela, despachar uma quartinha na natureza. Verdade. Ou quando estivesse fazendo, às vezes, nossos rituais na nossa casa, ou então uma pessoa não teria, uma parlamentar, feito um projeto intolerante, racista, para proibir o abate religioso, a sacralização, que é um ritual milenário, não só da nossa religião, como os muçulmanos, os judeus também, que é uma tradição milenária e é uma forma de nosso povo, uma forma civilizatória e tradicional do nosso povo se alimentar e dar comida aos nossos ancestrais. E nos alimentar também, não só o espiritual, o material. Então, se houvesse, e por isso a gente tem que fazer ações, iniciativas, mobilizações, projetos de lei, buscar nossa representação cada vez mais forte, tanto pela sociedade civil quanto a representação democrática, para que a gente possa garantir, em primeiro lugar, os direitos. Porque se coloca uma gestão no mercado público, que daqui um pouco diz, não, temos o compromisso só no discurso, e aos poucos vai cerceando, vai impedindo, vai diminuindo, ou não coloca servidores que quando vê uma intolerância, não só com a nossa religião, mas com qualquer outra religião, não só com a nossa questão religiosa, mas a questão racial, a questão sexual, a questão cultural, social, mas que não aceite nenhum tipo de discriminação, que compromisso essa gestão vai ter? Então nós queremos participar da discussão, é isso que nós estamos pautando, e já quero aqui também, de primeira mão, inclusive, noticiar que amanhã estaremos no mercado público a partir das 15h30. Ó, pessoal, se liga aí que tem a partir das 15h30, o Fansan Pótima e o Fórum de Matriz Africana Estadual, a Manivela já vai estar lá o dia inteiro, eu estarei a partir das 3h30, para que a gente celebre amanhã, é dia de São Pedro. 29 de junho, sincretismo, Exu Lodê, Bará Lodê, para que a gente de novo reafirme lá o nosso compromisso com o mercado público, com os permissionados, com as pessoas que trabalham lá. O segundo andar até agora não foi resolvido. Então convido a todos e a todas, irmãos de fé, irmãos de axé, irmãos umbandistas, africanistas, né? Irmãos do culto aqui em banda, mas que sobretudo querem o bem, aquilo que nos une, não que nos separa, que é a liberdade e o respeito, que vá amanhã lá
E vá amanhã durante a tarde, tire um tempinho, confraternize, compartilhe, congrace com a gente, mas sobretudo discuta a importância de garantia. Porque do jeito que está, só para te dizer uma coisa, assim, do jeito que está a onda, eu chamo de tsunami conservadora no mundo. Verdade. Tsunami conservadora. Eu coloquei esse nome. Na medida em que o Trump foi eleito e não discute com ninguém, quebra acordo de recursos de proteção ambiental para países pobres, que chega, não discute com os outros países, já chega bombardeando. Entendeu? Uma pessoa que não discute, que revoga decretos e ações do outro presidente sem discutir com ninguém. Na medida em que alguns candidatos a presidentes que defendem o machismo, a homofobia, que defendem o racismo, que estão colocando candidatos, porque eu não vou nem dizer o nome para não divulgar o nome dessas pessoas. Sim. Entendendo? Estão aí emergindo aí com muita gente dizendo apoiar é inadmissível. Então tem uma onda, uma tsunami conservadora que nós não podemos deixar chegar no mercado público e nem um espaço da nossa cidade, ainda mais um mercado que é um patrimônio histórico, cultural, antropológico, sociológico e é um espaço de resistência do nosso povo de axé. Sim, e o politicamente correto tomou conta, né? E, infelizmente, o que um faz, o outro não está certo, então todo mundo tem uma opinião mais negativa do que para agregar em alguma coisa. Então, se ligar, pessoal, amanhã tem mobilização então, no mercado público, o pai Paulinho vai estar lá, a mãe Vera vai estar lá. Vamos dar um pulinho lá, vamos dar uma força. O mercado é de todos, gente. Não é só de um, não é só do umbandista, não é só do católico, não é só do evangélico, é de todos. E o povo de matriz africana está correndo atrás e está tentando deixar o patrimônio de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, em pé. Então, vamos lá, vamos trabalhar para isso, vamos se unir, vamos unir força. A religião é reunir, não é, Paulinho? Não é desunir e sair aí um falando mal do outro, porque a tua religião não presta. O próprio povo de matriz africana, às vezes, entra em conflito dentro deles mesmos. Infelizmente, isso acontece muito, né? Mas é se unir, é correr, é buscar os direitos de cada um. E é por isso que o pai Paulinho está em Canoas, gente. Ele está na prefeitura de Canoas já no 2º mandato, né, pai Paulinho? E está correndo atrás. Então, assim, os outros lugares, Sapucaí, Esteio, vamos tentar botar um representante. Se não tem representante, o pai Paulinho vai ajudar. Tenho certeza que ele teve a humildade de vir até nós hoje. Então, assim, vamos correr atrás, vamos se unir. Eu sou um bandista. Eu frequento a casa onde eu estou há 40 anos, eu tenho 41 e trabalho há 20. Mas sou, que nem eu digo assim, eu sou adotada do povo de matriz africana, né? Eu sou uma filha adotada e gosto muito, frequento algumas casas quando me convidam, às vezes não dá tempo porque eu tenho meu próprio negócio, mas é muito importante o trabalho que o pessoal faz, é um trabalho muito bonito, são famílias e famílias dentro de terreiro se alimentando daquela carne, porque todo mundo passou churrasco domingo, não faço nome. Então, qual o problema? Em primeiro lugar, eu quero dizer que bons e maus existem em todas as sim. que acertam, que erram de boa fé e de má fé, em todos os segmentos, todas as categorias, em todos os espaços da sociedade. Primeiro isso. Aqui a gente está defendendo aqueles que podem até errar, mas é a intenção de acertar. A gente está defendendo aqueles e aquelas que não se preocupam só com o seu umbigo. Certo? Esse que nós estamos defendendo. Nós estamos sendo hipócritas. Para mim, hipócritas não é o pior, um dos piores defeitos do mundo. Verdade. Hipocrisia, da moral sueca, popularmente falando. Quando eu digo isso, o que eu quero dizer? Quando aconteceu aquele processo da PL 21, daquela... Acompanhei. Eu também não gosto de dizer o nome para não promover muito. Não. Mas aquela parlamentar que, com um argumento ambiental e defesa de animais, veio a cercear, veio impedir com aquele projeto da cita intolerante. É muita hipocrisia. Porque elas usam sapato de couro, elas usam cinto de couro, elas usam bolsa. Ela estava com bolsa de couro. Verdade. É hipocrisia. Então, aquele couro que eu vi era sintético? Não era sintético, não. E boas parte daquelas que se dizem vegetarianas e veganas também não eram. Eu conheço couro. Desculpe. Segundo, aí é hipocrisia. Olha o escândalo que nós estamos vendo do frigorífico da carne fraca. É verdade. Os líderes religiosos, que são uma exceção, que são uma minoria que porventura venham a despachar de forma errada, esse não nos representa. Certo? Não é desses que eu estou defendendo. Esse eu vou procurar orientar, conscientizar, mas se não quiser, paciência.
Eu defendo aquele que usa 100% da carne para alimentar os seus adeptos, seus simpatizantes, e muitas vezes tirar dos freezer e ajudar e fazer comida para as comunidades carentes. Muitas vezes socorre muito e não tem tanta visibilidade como devia ter. É verdade. Eu defendo aqueles e aquelas que mantêm uma tradição e que o animal, quando vai ser preparado, assim como é na minha casa, ele fica muito bem colocado, muito bem organizado, muito bem limpo, bem gordo, bem tratado, respeitado o animal. É verdade. Entendeu? Agora eu já fui. Tu já viu como é que abatem os animais no frigorífico? Já. Então quer dizer, Sou do interior. mais tecnologia que tenha. Infelizmente. Então, vamos parar com a hipocrisia. Vamos acabar com o churrasco gaúcho, então? Vamos acabar com o churrasco gaúcho, então, só um pouquinho. Não é uma questão de defesa de animais, não é uma questão de problema ambiental, não é. A questão é puro preconceito, perseguição, discriminação, intolerância religiosa e racismo. Por que racismo? Verdade. Por que racismo? A minha pele é branca, mas eu sou orixalizado. A minha visão é de mãe África. Certo? É uma religião de matriz africana. A Umbanda é a única religião genuinamente brasileira, mas que tem no seu sincrético culto a matriz africana, assim como tem a matriz francesa, europeia, de Allan Kardec, o espiritismo, assim que tem uma matriz oriental, que é hindu, indiana, como tem a matriz católica e outras matrizes, judia, enfim. A Umbanda é a união das bandas. O espírito tem luz, ele vem independente da sua natureza para trazer evolução e nos ajudar nessa evolução para o ser humano. Isso é a Umbanda, é a união das bandas. Então a Umbanda, tu disseste que é um bandista, de certa forma tu também é ligada assim, diretamente à matriz africana. Eu nasci num terreiro de Umbanda, antes de ser africanista, eu sou umbandista, me considero afro-umbandista, né? Me defino como afro-umbandista, mas então essa é a nossa luta. A questão é que nós temos que nos organizar. E tu disseste muito bem quando a gente diz que tem que eleger os nossos representantes. Só para te teres uma ideia, Canoas, não é que lá esteja uma maravilha, ainda tem problemas, mas diminuiu mais de 80%, 90% as oferendas feitas de uma forma errada. Diminuiu consideravelmente a disputa e as brigas dos pais de santo de Canoas se visitam muito mais. Nós fizemos um projeto que chama-se Caravana da Diversidade, que atendemos mais de 10 mil crianças falando contra a intolerância, contra bullying, contra cyberbullying, contra preconceito do tipo físico, contra racismo, contra homofobia dentro das escolas. Bancado pelo poder público, e hoje o novo prefeito já infelizmente ainda não deu a resposta nesse sentido. Né? Nós colocamos uma escultura de Yaomi, feita em Salvador, pelo escultor Tati Moreno, que fez o DIC doutoral lá em Salvador, na beira do Paquetá. Isso nós fizemos, não existia nem símbolo, só católico e evangélico. E nada contra, mas nós também temos direito. E hoje virou um espaço território de matriz africana. Nós fizemos um parque, eu ia lhe um parque que infelizmente o novo prefeito abandonou, está sendo depredado e a gente está numa luta lá. Né? Infelizmente, foi uma fase do parque, foi feito, foi só uma fase, é verdade. Mas já era uma grande coisa, porque ainda sendo só uma fase, era o maior parque público do Rio Grande do Sul. Eu vi. Está sendo abandonado, a gente está numa luta, mas é assim. Isso quando o irmão de religião, ou não religioso, entender que é a política, apesar de toda essa degeneração, esse momento histórico que nós estamos vivendo, ruim, né, das pessoas da política, não da política. Se as pessoas entenderem que é a política que define os rumos, e que os orixás, as entidades de luz, estão nos dizendo o seguinte, assim como nos disse na PR 21, que muitas vezes, sob o nosso merecimento, eles fazem até milagre. Mas na hora de defender o culto a eles, é nós que temos que ir para a rua. E nós temos que eleger os nossos representantes. Eu tenho escutado isso nos mais de 40 municípios que eu tenho sido convidado. Por quê? Porque o senhor Sábado estarei em Caxias. Sábado estarei em Caxias. Porque o senhor está sendo convidado porque as pessoas não sei se não se prontificam, eu não sei que não se organizam, eu não entendo muito o que acontece. Não sei mesmo, Paulinho. Mas, e aí? O senhor tem que estar correndo para lá e para cá, para ajudar o povo? Não, para mim é uma honra poder defender aquilo que eu amo, aquilo que eu acredito. Eu gosto do que faço e faço por gosto. Só que uma andorinha só não faz verão. É isso que eu penso. Nós fizemos em Canoas, eu não fiz sozinho. Tive à frente, talvez tenha sido mais loucos, né?
Eu não me considero corintiano, mas eu me considero um louco que tem que achar bandos de loucos, mas no sentido figurado, isso, loucos que façam o bem, que lutem pela igualdade, que lutem pelo bem comum. E o que nós fizemos em Canoas virou referência para o estado do Rio Grande do Sul. E nós podemos fazer no estado. Agora, ano que vem tem eleição. Pois é, Pai Paulinho. Ano que vem tem eleição. E eu quero dizer o seguinte, nós temos que avaliar isso, nós temos que eleger os nossos representantes legítimos. Nós não podemos eleger mais o apoiador. Não. O apoiador, não. Às vezes até... Não, tem que ser legítimo. Ou é ou não é. Eles elegem pastor tal, missionário tal, às vezes feio tal. Nós temos que eleger legítimo, quem assuma a matriz africana, quem coloque o nome do caboclo, quem realmente assuma o que é. Verdade, né? verdade. Nós estamos cansados disso. Que são recursos que vão para outras religiões e que parte desses religiosos que se dizem do bem acabam ainda nos perseguindo, não é todos, é verdade, mas ainda acabam nos perseguindo e com recurso público do nosso imposto. São 60 mil terreiros no estado do Rio Grande do Sul. Nossa, tudo isso. 60 mil terreiros no estado do Rio Grande do Sul. Certo? Meu Deus. Nós somos uma força, não costuma dizer que nós somos que nem o elefante. O dia que ele descobre a força que tem, ele vira o dono do circo. Eu ia lhe dizer, o povo, acho que... Então, eu acho que ano que vem o nosso povo ainda precisa evoluir muito, mas melhorou muito também depois do processo da PL 21. E eu tenho certeza que ano que vem nós vamos mudar a política no nosso país. Não tenho dúvida que aqueles que estão envolvidos nessa sujeira e que aqueles que forem comprovados têm que ser condenados, têm que pagar, independente de partido. Eu não tenho criminoso favorito. Sim. Inclusive do meu ou de qualquer partido. Sim. Que não é uma questão partidária, é uma questão de ser humano. Também acho, humanidade. Certo? Então, comprovou, tem que ir para a cadeia. Seja do mais alto escalão, do mais alto, do menos. Também acho. Está aí, nós estamos vendo aqui, está comprovado, na minha opinião, que o atual presidente, esse golpista aí, roubou, literalmente, tem gravação, e o cara continua blindado porque tem a maioria, por isso que nós temos que mudar. Mas ele vai cair. De um jeito ou do outro ele vai cair. Nós temos que mudar mais de 50% a Câmara Federal e mais de 50% a Assembleia Legislativa aqui do Estado e eleger representantes legítimos nossos. Certo? Sim, e é muito difícil conseguir trabalhar no meio de um turbilhão todo desses. É muito difícil falar em política no meio de um turbilhão todo desses. E ter credibilidade. É só fazendo o trabalho que o senhor faz, que é um trabalho cara a cara, mano a mano. Vamos lá, é hoje num terreiro, amanhã em outro. Numa casa, conversando com que nem eu estava olhando, sua bibliografia. O senhor atende no seu gabinete? Sim. Olhei todo pelo seu Facebook. As pessoas vão lhe visitar e o senhor está lá conversando. E eu visito os terreiros também. Tem um projeto que chama-se Vereador nas Comunidades. Né? Então, olha dizer, só. dependendo da situação da emergência, a pessoa não sim. Se ela não conseguir, eu mando ela. Né? Então, quer dizer, às vezes a pessoa não tem condições, trabalha em casa, claro. Então eu faço todo o esforço para me fazer presente. Não gostaria, não faço tudo o que queria, nem que deveria, mas faço de tudo para fazer. Sim. Certo? Então faço o máximo que eu posso. Mas também quero aqui poder enfatizar a questão da bandeira da luta contra a LGBTfobia. Sim. Hoje é um dia muito importante. emblemático. Sim. Né? Foi a partir de uma intolerância de policiais numa cidade dos Estados Unidos e um massacre que houve nos Estados Unidos da LGBT que se criou o dia de hoje. E aí a primeira parada gay foi nessa cidade dos Estados Unidos, né? Foi lá nos Estados Unidos. E a partir daí nós temos a maior parada gay do mundo. Mais de 2 São Paulo. milhões e meio de pessoas e que é o evento que mais traz recursos. Verdade. Turismo LGBT. Tem uma infinidade de questões que precisam ser debatidas. Na minha família tem diversidade sexual. Na minha também. E eu também tenho honra disso, porque vamos parar com a hipocrisia. Nossa visão de mundo religiosa, o espírito não tem sexo. A natureza não tem sexo e o orixá é a natureza. É verdade. Certo? É verdade. Vamos parar com a hipocrisia. Porque eu digo que a hipocrisia é um dos piores defeitos do ser humano, se não o pior. É dizer uma coisa aqui e fazer outra ali. Entrar num templo, dizer que só faz o bem, sair na rua, fazer totalmente ao contrário, ou num terreiro. Não, nós temos que falar. Eu sempre digo, quando eu dou as minhas palestras, tudo que eu apresentei aqui para vocês, hoje o pai Google de Oxalá, né? Não deixa, sabendo usar ele, ele muito sabe muito bem, não deixa nenhum político e nem ninguém mentir. Verdade. Tudo que a gente fez
está gravado no site da Câmara, no site da Prefeitura, está construído na cidade de Canoas, certo? Através de leis e projetos. A cidade de Canoas é a única, eu sou autor de uma lei que aumenta os níveis de ruídos para os templos religiosos em todas as denominações. Uma infinidade de ações que nós fizemos serve de referência, que poderemos um dia fazer em nível estadual. Mas lá em Canoas nós criamos o Cartório da Diversidade. A Polícia Civil nos apresentou um projeto em 2012, através do delegado Sabino Defente, nós apoiamos. E hoje Canoas foi a primeira cidade a ter esse espaço. Por mais de 300 casos imediatos resolvidos, intolerância religiosa, racismo e homofobia. Inclusive, foi preso um assassinato por homofobia, confesso, do menino André Pereira, que era um ativista, um militante da causa LGBT. Só Canoas tem isso. E a gente tem que levar para o Estado, que se sabe, né? Verdade. Tem que levar para o Estado. E hoje a Sabrina Defente já instituiu isso no litoral, e em Livramento está coordenando o projeto Mediar no Estado, que apoia a partir de Canoas. Então isso nos dá muito orgulho. E nós temos que expandir isso, não fosse essa crise de falta de alternativa que esse governo estadual está fazendo, porque os outros governos também enfrentaram crise e todos pagaram o funcionalismo, só que os outros governos foram atrás, atraíram empresa, buscaram desenvolvimento, esse governo estagnou. Verdade. É um governo sem criatividade, não consegue nem pagar o funcionalismo, e por isso esse tipo de projeto podia estar em estado todo, e a Polícia Civil está recebendo dinheiro parcelado, e está sofrendo aí os nossos policiais. E aqui eu quero me solidarizar com aquele policial que tomou um tiro no rosto na frente da esposa, e ainda com salário parcelado. Então, esses tipos de projetos, e ainda assim, com todas essas dificuldades, acabam prevenindo violência. O projeto de mediação de conflito, ele previne a violência e ainda dá economia para os corpos públicos. E daí não chega, não dá problema com hospitais, não dá problema jurídico, não dá problema de economia, porque na mediação de conflito, muitos sabem, tem muitos tipos de mediação que às vezes está no acordo, que se resolve no acordo, não precisa chegar na finalística, né, na questão judicial. Né? Então, eu tenho muito orgulho disso e quero dizer que Canoas evoluiu muito, mas agora com a nova administração a gente não conseguiu ver o avanço que tinha antes. Espero que tenha, vou estar lutando para isso. Ontem na Câmara fiz um debate muito forte, porque o presidente da Câmara usou uma expressão que tinha uma conotação pejorativa, preconceituosa. Fomos para o embate, depois ele disse que não, mas a gente tem que ir para o embate. Tem que ir para o embate. Ele me ofendeu, inclusive, e esse é o nosso embate. É mudar os comportamentos. Ninguém é obrigado a nos engolir, nos aceitar, nossa religião, ou então a identidade, a orientação sexual de cada um. Ninguém é obrigado a gostar dessa tua blusa, aliás, eu adorei. Né? Mas ninguém é obrigado a aceitar nada. Mas nós temos que garantir o respeito. E para garantir o respeito não é fácil. Porque as mulheres ainda ganham menos que os homens. Entendeu? Verdade. As mulheres ainda diminuíram, mas ainda apanham e morrem. Agora em Eldorado do Sul, uma moça foi assassinada, filha de sangue de um amigo meu, pelo ex-marido. Entendeu? Isso existe todo dia e toda hora. As crianças ainda são estupradas. Os negros, que o Brasil é o segundo país em população negra no mundo, só perde para a Nigéria, ainda a cor da pele deles define se eles pegam um emprego ou não pegam um emprego. Infelizmente. Ainda os presídios são 90% negros e as faculdades são mais de 80% de brancos, tendo em vista que o Brasil é o maior país em população negra, segundo maior país, só perde para a Nigéria no mundo. Ainda a gente olha a TV, os artistas, ainda a maioria, os cantores, os atores, as atrizes, ainda a maioria é branca. Então tem coisa errada. Não vem me dizer que não existe racismo. E o pior racismo de todo é o racismo velado e institucional. Verdade. Que aquele que está avaliando o teu currículo, acaba dando um emprego para outro com um currículo menor, por causa da cor da tua pele, da tua religião, da tua classe social ou da tua orientação sexual. Isso é uma realidade e que nós temos que combater. Criar mecanismos, criar mobilizações, como amanhã no mercado público. Amanhã é uma iniciativa. Como ontem o Conselho LGBT fez uma bela de uma ação reunindo LGBTs em volta das mulheres lésbicas. E hoje tem outra ação que até nem vou poder estar, mas iniciativas como essa, como a segunda maior parada livre do estado do Rio Grande do Sul, que é Canoas em mobilização, e que era a primeira que esse ano nem se sabe se vai ter, porque o atual governo ainda não mostrou comprometimento para essas causas. Eu fiz um pedido de providência ontem, pedindo que se realize a parada livre esse ano lá,
esse ano lá em Canoas, porque isso quebra preconceito, porque o preconceito se quebra a partir da visibilidade. Verdade. As pessoas têm que saber quem somos, o que somos e quanto somos. Certo? Então, quero dizer o seguinte, eu fico muito honrado de estar aqui, Sônia, né? Bom. Né? A gente tem a honra de receber, né, Pai Paulinho? O senhor tão atarefado e ainda conseguiu chegar ainda. Pedir escusas, porque a gente pegou uma tranqueira, a gente teve que voltar aí pela rodovia do parque, porque a entrada de Canoas estava terrível. A gente sabe. Pai Paulinho, de repente, para terminar, não sei como é que o senhor está hoje, porque eu sei que o senhor está sendo corrido, mas eu queria saber como é que o senhor caiu na religião. O senhor veio de família religiosa? Sim. Dá para contar um pouquinho lá atrás? Sim. Eu acho que eu sou amparado pelos orixás e pelas entidades da Umbanda desde acho não, tenho certeza, antes do meu mundo. A minha mãe já incorporava na barriga, acabou com a Juliana. Nossa! Dá para te entender. Eu nasci na rua 3 de outubro, no bairro Rio Branco, em Canoas, literalmente em casa. Do lado do Ferro Velho e da Dona Flávia e do Rubolado. Na parteira, onde eu me alimentei dela por um tempo. Eu tive um mal súbito no momento que eu nasci, e aí fui levado no terreiro que minha mãe frequentava, que era na mesma rua. E aí, vendo um pouquinho de água do parto, né? As pessoas dizem que por isso que tu é um cara agitado desse jeito, né? E aí no Ocongal eu acabei cuspindo, vindo à vida, fui entregue à religião. E se eu não fosse entregue, eu me entregaria a ela. Nossa, eu faço a religião por amor. Eu só sou político porque sou religioso. Eu não sou religioso porque sou político. Então, eu fiz todos os meus rituais de Umbanda, cruzamento, 7 anos, aquela coisa toda muito maravilhosa. E depois dos 15 anos, eu iniciei na matriz africana, primeiro na nação de Jeje, né, no Paineco da Oxum. Depois eu fui para a nação de Cabinda, Pai de Oxalá. E por fim agora o Pai já partiu também, está no Orum. Pai Jorge do Ogum, né, que é meu babá, estamos em luto, perdemos meu avô de Santo Pajé, que é uma luz a brilhar aí também no Orum, né, cumpriu uma referência no nosso estado, da matriz africana também, e da Quimbanda, com o seu Tranca-Rua, né, enfim. Então, essa é a minha história religiosa. Abri o meu terreiro de Umbanda muito cedo, né? E o meu filho a mesma coisa, né? Fui sacerdote tanto de Umbanda quanto de matriz africana muito cedo, né? Porque nasci em meio já dentro à religiosidade, né? E tenho meus filhos de santo, tenho que me desdobrar. Hoje eu tenho outra entrevista na minha casa de uma TV. Nossa. E depois eu tenho que entender uma filha de santo que tem casa para jogar para ela, para definir os rituais dela no final do ano. Então essa é a nossa vida, mas eu sou muito feliz. E o senhor consegue, mesmo nesse turbilhão que o senhor vive, o senhor consegue ainda ter filhos de santo? Sim. Eu tenho em torno dos... Hoje eu não tenho muitos, né? Tenho dezenas de filhos de santo, acho que eu tenho uns 50 e poucos por aí. Já tive muito mais. Sim, mas... Né? Mas adequar, então hoje eu não tenho muito tempo para atender consulentes. Sim, claro. Então o que eu faço? Até vou te contar uma história, aproveitando que a gente tem tempo. Logo que eu assumi a Secretaria de Diversidade, com o prefeito Jairo Jorge, eu vi isso no seu Facebook. Na sua bibliografia da Câmara de Vereadores. Pois é, o prefeito Jairo Jorge, aliás, quero aqui mencionar ele, que se não fosse ele, seria muito difícil o nosso trabalho. Você começou com ele, né, por favor? Ele foi o meu parceiro e ele teve o discernimento de criar a Secretaria de Diversidade e Comunidades Tradicionais, e eu estive à frente com o primeiro Babalorixá, que está num espaço de governo de primeiro escalão. Que legal. E numa passagem dessas, nós tivemos uma primeira enchente lá em Canoas, logo que assumimos a prefeitura, e eu tinha marcado a festa de Umbanda no meu caboclo, né, que eu nunca adiava. Sim. E o prefeito chamou uma reunião emergencial, enfim, eu também trato com a questão das pessoas assim, em vulnerabilidade, né? E aí eu tive que adiar a festa de Umbanda, e me comoveu muito. Eu entrei naquele paradigma, naquela preocupação, será que eu não estou, né, deixando de fazer, eu não gosto de adiar, enfim. Meu caboclo chegou e deixou um recado para mim, Pai Oxóssi. Que nós não preocupar com isso. Se fosse para ajudar os outros, para o bem comum, não teria problema de adiar. E quando eu atendesse pessoas que viessem a mim que eu não pudesse atender, mas que eu passasse para pessoas sérias e compromissadas, que hoje passo para filho de santo, meu padrinho, e que realmente ajudasse, em virtude de ajudar outras pessoas, em sua maioria, que não era só o meu terreiro, a minha missão, mas sim muitos e muitos terreiros que eu tenho. Então, a partir disso, eu me convenci que a nossa missão é muito maior. E não é só minha.
é de qualquer religioso. Não é o seu terreiro, sim, não é só o seu terreiro, mas é os outros irmãos também. Que religiosidade e que sociedade vai ter os teus filhos, teus netos? Verdade. É por isso que a gente luta, né? Que religiosidade vai ter? Porque muitas vezes um terreiro de uma matriz africana de umbanda tradicional não tem problema com barulho, com vizinho. Não tem. Verdade. Mas a maioria daqueles novos que abrem tem. É verdade, isso é verdade. A maioria dos novos que abrem tem. E aí, que religiosidade, que mundo a gente vai ter no futuro? O que nós estamos fazendo agora, nós estamos colhendo. Mas principalmente a colheita daqui 5, 10, 15, 20, 30 anos. Nós temos que parar todos os dias da política paliativa, nós temos que trabalhar na política preventiva. Por isso, educação. Tudo que eu estou falando aqui faz parte de educação. O Brizola já dizia, Leonel Brizola é a maior referência de educação. Verdade. E dentro da educação está todo o currículo escolar, toda a estrutura escolar, mas também está a cidadania, que é a luta contra o preconceito. Ele criou os uniformes escolares também, para ter igualdade dentro da escola, para não dizer que um está vestido melhor ou pior, porque eu estive de pé no chão. Porque eu apanhei no rosto com 8 anos porque usava uma guia de 7 anos no pescoço. Nossa. De outro menino. Mas aquele menino não odiava ninguém, ele aprendeu a odiar. Olha, Alguém ensinou ele a odiar. Verdade. Então, essas as questões que nós temos que discutir. Porque o trauma de um preconceito, de intolerância religiosa, homofobia, racismo, dói muito e às vezes não cicatriza. E aí influencia no caráter e na personalidade, e que muitas vezes acaba a pessoa indo para um caminho ruim, virando um marginal, se tornando um marginal quando a gente perde alguém para a cidadania. Eu vi que o senhor teve uma infância muito humilde, né, Pai Paulinho? Sim, eu não conhecia o senhor meu pai, né? Vendendo doces no centro de Canoas. Eu li. Muita honra. Eu vendi picolé, não ria de mim, eu vendi rosquinha, né? Não ria de mim, vendi pastel, vendi jornal na praia de Capão da Canoa. Mas isso é muito bonito. Fiz isso com muito orgulho para comprar um chinelo para ir para o colégio. Fui criado pela mãe, pela avó, minha mãe tinha que trabalhar, a avó me ajudava a criar, e que por fim eu ajudei a cuidar dela quando ela se tornou cadeirante, né? Essa é a vida. Eu moro numa área de ocupação desde 1989, onde eu ocupei. João de Barro? João de Barro, hoje é uma cidade, João de Barro, né? Sim. A partir do governo Jairo Jorge, ele revolucionou as vilas, né? Sim, o senhor lutou muito por isso também. Juntamente com ele, e em 89 chegamos a ser detidos na delegacia, lutando por moradia, pelo povo, certo? Então, quer dizer, eu tenho muito orgulho. Hoje, claro, eu tenho uma boa estrutura na minha casa, quem não me conhece pensa que caiu do céu. Não caiu do céu, não. Não, eu li, pode acreditar, eu li, está lá documentado, gente. Não, e não é só ela leu e não só está na internet. A maioria das pessoas que me apoiaram em Canoas me conhecem já há 15, conhece, 20, né? 30 anos. Eles sabem que é verdade isso. Então eu tenho muito orgulho disso. E, bom, enfim. Gente, olha só. Por enquanto, tá? Por enquanto. 367 visualizações, nós estamos bombando. Sabia que você ia trazer axé pra mim, Pai Paulinho? Babá, essa benção, sabia? Olha só, no Face do Jornal Destaque, logo que eu chegar eu vou compartilhar na minha timeline, que eu não consegui compartilhar agora, porque eu não sei o que aconteceu comigo, não deu, tá? A gente quer agradecer todo mundo que tá, o pessoal do Jornal Destaque tá agradecendo aqui, eu tô agradecendo todas as visualizações, assim, ó, mas vai bombar, eu tenho certeza, com a bênção do Pai Paulinho de Odé. E não tô aqui puxando para o meu saco, mas eu gostei muito de ter ele aqui hoje. Hoje é o nosso primeiro programa? Primeiro programa. Mas, que honra, a honra maior ainda. Né? Sou o padrinho, então, fundador aqui, um dos padrinhos. Maravilha. Nosso padrinho. Maravilha. Quase enlouqueceu o Jauri, né? Eu queria ótimo. o senhor. Aliás, quero aqui agradecer o Jauri, adoro. Ai, maravilhoso. Amo o Jauri, o Pai Jones, uma pessoa também sensacional, adoro vocês. Se não fosse... Muito obrigado por viabilizar aqui, né? Nós estamos nem juntos. fala. Se não fosse o Jauri, não estaríamos aqui hoje. O Jauri Jauri nos convidou, uma pessoa maravilhosa. Jauri, eu quero te dizer que Oxum, Odé e os orixás dizem que nossos destinos estão traçados. Tu entendeu o que eu quero dizer, não é, Pai Jones? Olha só, agradecer também o Rodrigo, que ficou, o Rogério, desculpa, que ficou com nós até agora, e o Roberto, desculpa, ficou com nós até agora me aguentando aqui, e o Anderson também, aqui da técnica, o pessoal da técnica nos ajudando a fazer esse caminho do axé, pra gente poder colher muita coisa boa nesse caminho, né, Pai Paulinho? E com o senhor nos apadrinhando, então melhor ainda. Não, e veja bem, eu vou lhe fazer uma outra observação.
Hoje é véspera de Exu Lodê no sincretismo. Olha, agora. Caminho do Axé, é o nome do programa. Viu só? Não foi por acaso. Com as bênçãos de Exu Lodê no mês do Bará. Nossa, não tinha nem me dado conta. 13 de junho, Santo Antônio, e amanhã, São Pedro. Ai, fiquei mais feliz ainda, Entendeu? gente. Muito obrigado, senhor. Muito axé, peço para o senhor nos abençoe, mande um axé para o povo de casa, para a gente encerrar essa caminhada. É com o senhor agora, papai. Então quero primeiramente agradecer ao Olorum, Olodumare, o nosso grande criador, que para os cristãos é o mesmo Deus, certo? Né? E a Umbanda é cristã, portanto os afro-umbandistas podem se definir cristão ou não, e não significa que não amem Cristo. Eu sou fãzaço de Cristo, certo? Eu acho só que ele foi casado, teve toda a família, e isso não tem demérito nenhum. Também acho isso. Para mim, Cristo foi o maior líder político, né? Reunia as pessoas. E numa eleição ele foi condenado a ser crucificado segundo o que diz a Escritura. Mas aqueles de axé e de fé, ou não simpatizantes ou não, ou de outras religiões, eu queria deixar uma mensagem que é preconceito? A etimologia, o significado das palavras. É fazer uma avaliação antecipada de uma pessoa, de uma situação ou de um acontecimento. Se alguém me falar que aquele cidadão que eu estou olhando agora é safado, eu vou perguntar por quê. Mas eu não vou entender que ele vai ser safado comigo. Eu vou dar a oportunidade de ele ser ou não. A vida é assim. Não vou andar na rua porque não tem violência, não, nós temos a nossa liberdade, com cuidado, claro. Então nós não podemos fazer uma avaliação premeditada de ninguém. A vida fica muito melhor quando a gente tenta se conhecer e se respeitar mais. Eu tenho andado no estado do Rio Grande do Sul, eu estive em Uruguaiana, estive em Alegrete, em Rosário do Sul, Santa Maria, Santa Cruz, quase todo o litoral, tive quase toda a serra, tantas outras cidades que agora me falei, a grande Porto Alegre toda, porque está se criando um movimento de compreender melhor o que aconteceu na cidade de Canoas e de buscar exemplos da cidade de Canoas para outros municípios. E está a nossa lei que garante o abate e a sacralização está no Supremo Tribunal Federal, a Lei 11.915. E que essa lei pode ser dada como inconstitucional. Nós estamos lutando para que não aconteça. Eu vou a Brasília e outras entidades envolvidas também com isso. E então, a intolerância, o preconceito, ela é permanente, ela nunca vai deixar de existir, assim como a corrupção não vai deixar de existir. Mas eu vejo um lado bom nesse processo de corrupção que nós estamos vivendo todos hoje. Qual o lado bom? É que antes ninguém ia preso. Matavam a família do juiz, matava o juiz, matava todo mundo, explodia, todo mundo, ninguém ia preso. Coronelismo. O coronel mandava matar, era assim. Agora não, tem empresário de multinacional na cadeia, dono da Odebrecht. Tem ministro, tem deputado federal, tem senador na cadeia. Antes não existia isso. Então, lado bom. Tenho certeza que ano que vem as pessoas vão pensar muito bem antes de digitar. Não venda o seu voto. Voto não se vende, não se compra, não se troca, não se financia. Voto se conquista. Hoje a internet é uma rede que ela é sensacional. Se tu souber usar ela, que deve ser usada por bem, tu busca conhecimento. Pesquisem seu candidato. Pesquise Paulo Rogério Ambeda, Paulinho de Odé. Pesquisem todos os políticos para votar com consciência e convicção. Uma parte é isso. Eu tenho certeza que nós votar melhor, nós vamos ter um governo melhor. Certo? E antes de tudo, fora Temer. Que esse cara caia de uma vez por todas. Certo? E para finalizar, eu quero dizer que meu gabinete está à disposição na Rua Ipiranga 123, no segundo andar, para a cidade de Canoas e para todas as cidades que eu tiver ao meu alcance de poder atender, esclarecer. Os meus projetos estão no site, estão nas minhas redes sociais desde 2012, aliás, desde 2009, quando eu era secretário, até depois dos meus mandatos de vereador. Tive a honra de ser o terceiro mais votado da cidade. Por 189 votos não fui o primeiro lá em Canoas, isso é muito pouco. Nossa. Muito pouco, embolou os três. Por 13 votos não fui o segundo. Isso me honra muito, não me sobe a cabeça, nunca me subiu. O senhor está aqui hoje, né? Não, e quando tu vê nos eventos, nos terreiros, eu vejo a mão do iniciado, eu trato todo mundo bem. E não é porque sou político preciso de voto, porque eu sempre fui assim. Eu
fui moldado, fui forjado dessa maneira. É a minha maneira de ser, brincalhão, entendeu? Gosto de um cafezinho, gosto depois do andar, quando dá tomar uma cervejinha, quando dá, não é fácil. Eu sou o Paulinho Jordão, certo? E a minha religião, para mim, é o que eu tenho mais sagrado, assim como a minha família, meus amigos e a minha sociedade. Bateu no meu rosto, eu vou ficar muito triste, mas bateu na minha religião, eu vou me revoltar. Certo? Então, pensem, reflitam, construam, participem, se envolvam em entidades, em movimentos, em associações, em organizações, em fóruns, nos chamem nas redes sociais. Eu queria encerrar agradecendo a Shane, essa pessoa iluminada aqui, sorridente, carismática, ao nosso amigo o Anderson, que está aqui conosco, e mais uma vez o meu lindo Jauri, o meu irmãozão Pai Jones, sempre lembrando de um dos seres mais evoluídos que viveram na face da Terra. Eu sou fã de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King, de Malcolm X, mas tem um que ele dizia o seguinte, que nenhum ser humano, absolutamente nenhum ser humano, nasce odiando ninguém. As crianças, elas nascem puras, nascem anjos. Ela vê a criança branca, negra, ela se abraça e beija e vice-versa. Elas não olham a diferença. Nenhuma criança nasce odiando ninguém, elas aprendem a odiar. E quem ensina elas a odiar? São os adultos. Muitos adultos, não todos, mas uma boa parte. E se elas são ensinadas a odiar, nós temos a obrigação, a missão e o dever de ensiná-las a amar. Quem disse isso foi Nelson Mandela. Muito axé a todos nós. Axé, obrigado, uma boa noite.